No coração pulsante de Nova York, onde arranha-céus beijavam o céu e o ritmo da vida era uma sinfonia incessante de ambição e poder, Marcus Wellington, aos 35 anos, não apenas reinava. Ele era a própria encarnação do sucesso. Não era por acaso que ostentava o título de CEO mais jovem da história da Wellington Industries, um colosso imobiliário que movimentava bilhões, redefinindo paisagens urbanas e moldando o futuro da cidade. Sua vida era uma obra-prima de precisão, uma coreografia impecável de reuniões estratégicas com investidores globais, conferências de alto nível que ditavam tendências de mercado e almoços de poder com figuras influentes, desde prefeitos a magnatas da tecnologia. Cada minuto de sua existência era meticulosamente planejado, uma fortaleza impenetrável de eficiência onde o imprevisto era uma anomalia, um erro no sistema que ele havia construído com mãos de ferro e mente afiada. Ele se movia com a confiança de um predador no topo da cadeia alimentar, seus ternos impecáveis, seu olhar penetrante, sua aura de invencibilidade. Mas, sob a superfície polida do sucesso, havia uma solidão silenciosa, uma rotina estéril de conquistas materiais que, paradoxalmente, o deixava vazio. Ele havia sacrificado relacionamentos, paixões e até mesmo a ideia de uma família em númida ascensão impacável. O trabalho era seu único amante, seu único filho, sua única razão de ser. E ele era bom nisso, inegavelmente bom. Tão bom que havia esquecido como era ser humano. Mas o destino, com sua ironia peculiar, tinha outros planos para Marcus Wellington. Naquela manhã de terça-feira, o interfone de seu escritório, um dispositivo que normalmente anunciava a chegada de diretores ou a confirmação de voos particulares, trouxe a voz de Amanda, sua secretária executiva, tingida por um tom de apreensão que Marcus raramente ouvia. Era um desvio, uma nota dissonante na sinfonia de sua rotina. "Sr. Wellington, temos uma situação peculiar na recepção", disse Amanda, a voz quase um sussurro, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Marcus, sem desviar os olhos dos relatórios financeiros que cobriam sua mesa de jacarandá maciço, perguntou, a voz polida e distante, mas com um leve tremor quase imperceptível: "Que tipo de situação, Amanda? Seja específica, minha agenda está apertada." A resposta de Amanda o pegou desprevenido, um golpe suave mas certeiro em sua armadura de indiferença. "Bem, é uma criança, senhor, uma menina pequena. Ela está pedindo para falar com o senhor." A testa de Marcus franziu, uma ruga profunda de confusão e irritação. Em 15 anos de uma carreira impecável, onde cada passo era calculado e cada interação profissional, jamais algo assim havia acontecido. Uma criança? No seu santuário corporativo? Como ela havia chegado ali? Onde estavam seus pais? A mente analítica de Marcus começou a processar as variáveis, buscando uma lógica onde não havia. "Não sabemos, senhor. Ela diz que precisa falar com o homem mais importante do prédio. A segurança não sabe o que fazer. Ela se recusou a sair." Marcus suspirou, a irritação começando a borbulhar, ameaçando transbordar. Ele não tinha tempo para aquilo. Sua manhã, já um emaranhado de compromissos cruciais, a reunião com os investidores japoneses às 9 horas, a conferência com a diretoria às 11, o almoço com o prefeito às 13, não podia ser interrompida por um capricho infantil. Qualquer desvio, por menor que fosse, poderia atrasar todo o cronograma, desestabilizar a perfeição de seu dia. Mas algo na voz de Amanda, uma urgência silenciosa, quase um apelo, o fez hesitar, uma pequena rachadura em sua fachada de aço. "Mande-a subir", ele disse, a si mesmo surpreendido pela própria decisão. Uma palavra que ecoou no silêncio do escritório, desafiando sua própria lógica e prioridades. 5 minutos depois, à porta de seu santuário corporativo, um portal de vidro e aço que separava seu mundo do resto, se abriu lentamente, revelando uma cena que desafiava toda a lógica de seu mundo. Uma menina de cabelos cacheados loiros, que pareciam fios de sol emaranhados, usava um vestido azul simples, desbotado pelo uso, e sapatinhos rosa gastos, que suas solas já denunciavam muitas jornadas. Ela parou na entrada, uma figura diminuta e frágil, claramente intimidada pelo vasto escritório, que parecia engoli-la com sua grandiosidade. Ela não devia ter mais de 4 anos, mas seus olhos, grandes e azuis como o oceano, carregavam uma seriedade que desmentia sua idade. Uma profundidade que parecia ter testemunhado mais do que a infância deveria permitir. Marcus a observou, um estudo silencioso, enquanto ela,
Com a curiosidade insaciável de uma criança, explorava o ambiente com um olhar de admiração infantil. As obras de arte abstratas nas paredes, que ele havia adquirido por milhões, os móveis de mogno polido que refletiam a luz da manhã, a vista panorâmica da cidade que se estendia sob seus pés, um tapete de concreto e vidro que ele ajudara a tecer. Mas quando seus olhos, azuis como os dela, se encontraram, a menina endireitou os ombros, uma determinação surpreendente em seu pequeno corpo, como um general em miniatura preparando-se para a batalha. "Você é o senhor mais importante daqui?" ela perguntou, a voz miúda, quase um sussurro, ecoando no silêncio reverente do escritório, preenchendo o espaço com uma inocência que ele havia esquecido que existia. Marcos se levantou da cadeira, um movimento lento e calculado, não sabendo exatamente como reagir àquela pergunta tão direta e inesperada. Ele, o homem que comandava impérios, estava sem palavras diante de uma criança. "Eu? Sim, suponho que sim", ele respondeu, a voz um pouco mais suave do que o habitual. "Qual é o seu nome?" "Emma", ela respondeu, dando pequenos passos hesitantes em direção à mesa, cada um deles um ato de coragem. "Emma Rodrigues. Minha mamãe trabalha aqui embaixo, na limpeza." O nome soou vagamente familiar, uma nota distante em sua memória, mas Marcos não conseguia localizá-lo. Com mais de 500 funcionários em sua folha de pagamento, ele raramente interagia com a equipe de limpeza, que trabalhava durante a madrugada quando ele já estava em casa, imerso em seu mundo de privilégios e isolamento. Para ele, eram apenas sombras, figuras anônimas que mantinham o seu império limpo e funcional. "E o que você está fazendo aqui, Emma? Onde está sua mãe?" A pergunta, proferida com a polidez habitual de Marcos, fez com que os olhos da menina se enchessem de lágrimas, mas ela lutou bravamente para não chorar, uma resiliência impressionante para sua pouca idade. "Ela está no hospital, está muito doente. A tia Carmen disse que não tem dinheiro para o remédio que ela precisa." Marcos sentiu uma pontada no peito, uma sensação estranha e desconfortável, como uma agulha invisível tivesse perfurado sua armadura de indiferença. Era uma emoção que ele havia suprimido por anos, uma empatia que ele pensava ter perdido. Ele se aproximou da menina, abaixando-se para ficar na altura dela, um gesto que o tirou de sua postura imponente e o colocou no nível da vulnerabilidade infantil. "Você veio aqui sozinha?" Emma assentiu, limpando o nariz com a manga do vestido. Um gesto inocente que revelava sua fragilidade. "Eu ouvi a tia Carmen falando que você é muito rico e que pode ajudar qualquer pessoa. Então eu pensei que talvez você pudesse ajudar minha mamãe." A simplicidade da lógica infantil, a fé inabalável de uma criança na bondade inerente do mundo, deixou Marcos sem palavras. Uma menina de 4 anos havia atravessado metade da cidade, uma metrópole impiedosa, driblado a segurança de um dos prédios mais protegidos de Nova York, um labirinto de câmeras e guardas, e chegado ao seu escritório, o epicentro de seu poder, tudo porque acreditava que ele, um estranho, um magnata inatingível, poderia salvar sua mãe. Era uma crença tão pura, tão desprovida de cinismo, que o desarmou completamente. "Emma, como você chegou até aqui? É muito longe da sua casa." "Eu peguei o ônibus", ela disse com orgulho infantil, a voz um pouco mais firme agora. "Mamãe me ensinou caso eu me perdesse. E perguntei para as pessoas onde era o prédio do Sr. Wellington." Marcos foi transportado de volta à sua própria infância, a lembrança vívida de sua mãe doente e a impotência esmagadora que sentira. Mas ele era apenas um menino de classe média, sem recursos, sem poder para mudar o destino. Emma, por outro lado, havia decidido procurar ajuda no lugar mais improvável, no coração do poder e da riqueza. Um lugar onde a compaixão era, muitas vezes, uma moeda desvalorizada. "Você foi muito corajosa, Emma. Mas seus pais sabem que você está aqui?"
A pergunta de Marcos, embora bem intencionada, trouxe de volta a sombra da tristeza aos olhos da menina. Só tem eu e a mamãe, ela respondeu baixinho. A voz quase um sussurro, carregada de uma solidão que apertou o coração de Marcos. E agora a mamãe está dormindo no hospital e não acorda. Os médicos disseram que ela precisa de um remédio muito caro. O coração de Marcos se apertou ainda mais, uma dor aguda que ele não reconhecia. Ele olhou para aquela menina tão pequena e vulnerável, mas ao mesmo tempo tão incrivelmente determinada. Uma força da natureza em miniatura. Em seus olhos, ele viu a mesma força que o impulsionara a construir seu império. A mesma resiliência que o havia levado ao topo, mas direcionada para algo infinitamente mais puro e desinteressado. Salvar a pessoa que mais amava. Era um espelho, uma reflexão distorcida de si mesmo, mas com uma luz que ele havia perdido. Qual é o nome da sua mãe, Emma? Maria Rodrigues. Ela limpa os escritórios aqui à noite. Ela sempre diz que trabalha para pessoas importantes e que precisa fazer um bom trabalho, porque essas pessoas ajudam a cidade. Finalmente, a conexão. Maria Rodrigues. Ele tinha visto o nome nos relatórios de RH, um entre tantos, mas nunca havia prestado atenção. Para ele, os funcionários da limpeza eram apenas números em uma planilha. Parte dos custos operacionais, uma despesa necessária, mas sem rosto. Mas agora, olhando para Emma, ele percebeu que cada um desses números representava uma vida, uma família, uma história, um universo de lutas e esperanças. Emma, você tem fome? Sede? A menina assentiu timidamente, os olhos famintos. Marcos chamou Amanda pelo interfone, a voz agora mais suave, mais humana, e pediu que ela trouxesse algumas coisas da copa executiva. O santuário gastronômico de seu andar, um lugar onde a comida era tão impecável quanto seus negócios. Enquanto esperavam, Marcos observou Emma explorando o escritório com a curiosidade insaciável de uma criança. Seus olhos azuis brilhando com o fascínio do novo. Ela tocava os objetos com uma reverência quase religiosa, como se cada peça de arte ou móvel contasse uma história. Você trabalha aqui toda hora? Ela perguntou, apontando para a mesa coberta de papéis. Um mar de documentos que representavam o seu mundo. Quase toda hora, Marcos respondeu, percebendo quão patético aquilo soava quando dito para uma criança de 4 anos. Uma confissão de sua própria escravidão ao trabalho. Deve ser cansativo. Mamãe sempre diz que trabalhar demais faz mal para a saúde. A ironia o atingiu como um raio, um choque elétrico que o fez enxergar a realidade. Uma faxineira que trabalhava de madrugada para sustentar a filha estava preocupada com a saúde dele, um bilionário, enquanto ele nunca havia se preocupado com a dela, nem com a de tantos outros que mantinham seu império funcionando. Amanda chegou com uma bandeja farta, sanduíches frescos, frutas coloridas e suco natural. Emma comeu com uma delicadeza comovente, claramente tentando manter as boas maneiras que sua mãe lhe ensinara, mesmo estando faminta. Seus pequenos dedos segurando o sanduíche com reverência. Marcos observou cada movimento, cada expressão, e sentiu algo profundo mudar dentro dele. Uma transformação silenciosa, mas poderosa. Emma, você pode me contar mais sobre sua mãe? Como ela ficou doente? Ela engoliu um pedaço de sanduíche antes de responder, a voz embargada pela lembrança. Ela começou a tossir muito. Primeiro ela disse que era só um resfriado, mas depois ficou pior. Ela não conseguia mais subir as escadas sem ficar sem ar. Ontem de manhã, ela caiu no banheiro e não conseguiu se levantar. Marcos sentiu um nó na garganta, uma sensação de impotência que ele pensava ter superado. E você estava sozinha com ela? Eu chamei a tia Carmen, que mora do lado. Ela ajudou a mamãe e chamou a ambulância. No hospital, o médico disse que a mamãe tem algo no pulmão, mas que o remédio custa muito dinheiro. Quanto dinheiro? Emma parou de comer e olhou para ele com uma esperança que partia o coração, seus olhos implorando por ajuda. A tia Carmen disse que são 15 mil reais. Ela disse que é muito dinheiro, mais do que a mamãe ganha em um ano inteiro. 15 mil reais? Marcos gastava aquilo em um jantar em restaurantes caros, em uma única garrafa de vinho. Era menos do que ele pagava por um terno sob medida. Uma quantia insignificante para ele, um mero número em sua vasta fortuna, mas que representava a vida de uma mãe para uma criança de 4 anos. A diferença entre a esperança e o desespero. Emma,
Você sabe o nome do hospital onde sua mãe está? Hospital São Vicente. É perto da nossa casa. Marcos conhecia o Hospital São Vicente. Era um dos poucos hospitais públicos da região. Uma instituição sobrecarregada, sempre superlotada, sempre com falta crônica de recursos. Um reflexo da desigualdade que ele, em sua bolha de privilégios, raramente enxergava. Ele pegou o telefone, seu aparelho de última geração, e discou para Roberto, seu assistente pessoal, a voz agora carregada de uma urgência que não era de negócios, mas de humanidade. Roberto, preciso que você vá até o Hospital São Vicente agora. Procure por uma paciente chamada Maria Rodrigues. Quero um relatório completo do estado dela e do tratamento necessário. E, Roberto, diga que todos os custos serão cobertos pela Wellington Industries. Absolutamente todos. Não economize. Emma parou de comer, os olhos arregalados, a esperança florescendo em seu rosto. Você vai ajudar minha mamãe? Marcos olhou para aquela criança pequena que tinha cruzado a cidade inteira, enfrentado o desconhecido baseado apenas na esperança de que um estranho tivesse compaixão, que um coração de pedra pudesse ser tocado. Sim, Emma. Vou ajudar sua mãe. Pela primeira vez desde que entrara no escritório, Emma sorriu, e foi o sorriso mais puro e bonito que Marcos já tinha visto em toda a sua vida. Um raio de sol que iluminou a frieza do ambiente. Roberto voltou do hospital 3 horas depois, com um relatório que deixou Marcos perturbado. Uma verdade nua e crua que desnudava sua própria ignorância. Maria Rodrigues tinha pneumonia severa, complicada por desnutrição e exaustão. Os médicos disseram que ela vinha trabalhando doente há semanas, recusando-se a procurar tratamento porque não podia perder o emprego, o único sustento de sua pequena família. Sr. Wellington, Roberto disse, claramente incomodado, a voz carregada de uma indignação contida. Há algo mais que o senhor precisa saber. Conversei com a assistente social do hospital. A senhora Rodrigues trabalha em 3 empregos diferentes para conseguir sustentar a filha. Aqui, na Wellington Industries, de madrugada, em um escritório de advocacia durante a tarde e aos finais de semana em uma casa de família. Marcos sentiu uma pontada de culpa, uma dor lancinante que o fez questionar toda a sua existência. Enquanto Emma continuava no seu escritório desenhando em papéis que ele tinha dado para ela um mundo de fantasia e inocência, ele descobria que a mãe dela estava se matando de trabalhar para sobreviver, para garantir um futuro mínimo para sua filha. A ironia era cruel, a disparidade gritante. 3 empregos, ele murmurou, a voz quase inaudível, um eco de sua própria incredulidade. Sim, senhor. E mesmo assim, mal consegue pagar o aluguel e a creche da Emma. A assistente social disse que a menina às vezes fica sozinha em casa porque a mãe não tem dinheiro para pagar babá. Marcos olhou para Emma, que estava concentrada em seu desenho, alheia à gravidade da conversa. Um pequeno universo de inocência em meio ao caos. Como uma criança de 4 anos conseguia ser tão madura, tão responsável, tão resiliente? Ela tinha vindo até ali sozinha, atravessando a cidade em busca de ajuda para a mãe. Uma jornada épica para seus pequenos pés. Quantas outras crianças estavam passando por situações similares? Invisíveis aos olhos do mundo, lutando suas próprias batalhas silenciosas? A pergunta ecoou em sua mente. Um chamado à ação. Roberto, quero que você pesquise todos os nossos funcionários de limpeza. Absolutamente todos. Quero saber sobre suas condições de vida, suas famílias, suas necessidades. E quero isso até o final da semana. Não, quero isso até amanhã de manhã. É uma prioridade máxima. Sim, senhor, mas posso perguntar por quê? Marcos não respondeu imediatamente. Ele estava olhando para Emma, que havia terminado seu desenho, um retrato colorido de sua esperança, e caminhava na direção dele com um sorriso tímido estendendo o papel. Eu fiz um desenho para você, ela disse, a voz cheia de orgulho. Marcos pegou o desenho e sentiu o coração se apertar, uma emoção avassaladora que o deixou sem ar. Era um desenho simples, como qualquer criança de 4 anos faria, mas mostrava 3 figuras, uma mulher pequena, uma criança e um homem alto de terno. Acima deles, Emma havia tentado escrever "Obrigada", com letras tortas, um agradecimento puro e sincero. É lindo, Emma. Vou guardar para sempre.
O homem de terno é você, ela explicou orgulhosa, apontando para a figura alta. Você salvou minha mamãe. Marcos sentiu algo se quebrando dentro dele, as paredes de sua fortaleza desmoronando, revelando a fragilidade de sua própria existência. Aos 35 anos, tinha conseguido tudo o que sempre sonhara: dinheiro, poder, reconhecimento. Mas nunca tinha salvado ninguém, nunca tinha sido herói de ninguém. E agora, uma criança de 4 anos o via como seu salvador, seu cavaleiro em armadura brilhante. Era uma responsabilidade que ele nunca havia imaginado, um peso que, surpreendentemente, não o oprimia, mas o elevava. Emma, você quer ir comigo ver sua mãe? Os olhos dela se iluminaram, um brilho de alegria que ele nunca esqueceria. Posso mesmo? Claro. Vamos no meu carro, agora. Roberto arregalou os olhos, a surpresa estampada em seu rosto. Marcus Wellington, o homem que nunca mudava seus planos, que nunca cancelava reuniões, que nunca saía do escritório por motivos pessoais, estava ali, pegando o casaco e se preparando para levar uma criança para visitar a mãe no hospital. Era uma cena que desafiava toda a sua compreensão do mundo corporativo. No elevador privativo, que os levava do topo do mundo para o térreo, Emma segurou a mão de Marcus. Suas mãos eram tão pequenas, tão confiantes, um contraste gritante com a palma grande e poderosa dele. Ela o olhava como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, seu porto seguro, seu herói. E Marcus percebeu que talvez fosse realmente importante, mas não pelos motivos que sempre pensara. Não pelas cifras em sua conta bancária ou pelo poder que exercia, mas pela conexão humana que ele havia redescoberto. Senhor Marcus, ela disse, usando o nome que tinha inventado para ele, uma forma carinhosa e inocente de se referir a ele. Você tem filhos? Não, ele respondeu, a voz um pouco mais baixa, uma pontada de arrependimento. Por que não? A pergunta inocente atingiu Marcus como uma flecha, perfurando sua armadura de autojustificação. Por que não? Ele tinha namoradas, relacionamentos superficiais, mas nunca havia pensado seriamente em ter filhos. Sempre dizia que não tinha tempo, que precisava focar na carreira, que a paternidade era um luxo que ele não podia se dar. Mas, olhando para Emma, para a pureza de sua alma, ele se perguntava se não estava perdendo algo fundamental, algo que o dinheiro não podia comprar, algo que o poder não podia proporcionar. Eu sempre achei que estava muito ocupado, ele disse honestamente, uma confissão de sua própria miopia. Mamãe sempre diz que as coisas mais importantes da vida não podem esperar. Emma respondeu com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Uma verdade simples, mas profunda, que ecoou em sua alma. No carro, um sedã de luxo com vidros fumê, Emma ficou fascinada com tudo. Ela nunca tinha andado em um carro tão luxuoso, um universo de conforto e tecnologia que ela jamais imaginava. Tocava o couro macio dos bancos, admirava os controles eletrônicos no painel, fazia perguntas sobre cada botão, cada luz, cada detalhe. Marcus observava suas reações, o brilho nos olhos, e percebeu como era fácil impressionar uma criança, como pequenas coisas que, para ele, eram banais, podiam trazer tanta alegria, tanta maravilha. Senhor Marcus, ela disse quando estavam chegando ao hospital, a voz um pouco mais séria agora. Você vai continuar cuidando da minha mamãe mesmo depois que ela ficar boa? A pergunta pegou Marcus desprevenido, um teste de sua recém-descoberta humanidade. O que você quer dizer, Emma? Marcus perguntou, a voz carregada de uma curiosidade genuína. Mamãe sempre diz que as pessoas ricas ajudam uma vez e depois esquecem. Ela diz que não é culpa delas. É só que elas têm muitas outras coisas para pensar. Marcus sentiu o coração apertar, uma pontada de vergonha que o fez confrontar sua própria hipocrisia. Maria Rodrigues estava certa. Quantas vezes ele havia feito doações para instituições de caridade, assinado cheques generosos, apenas para aliviar a consciência, para cumprir uma cota social, sem nunca acompanhar o destino do dinheiro ou o impacto real na vida das pessoas. Era uma caridade vazia, um gesto sem alma. Emma, eu prometo que vou cuidar de vocês duas, ele disse, e percebeu que estava falando sério, que aquela promessa não era apenas para a menina, mas para si mesmo, um compromisso com uma nova forma de viver. No hospital, um labirinto de corredores estéreis e cheiro de antisséptico, Emma correu para o quarto da mãe, seus pequenos pés voando em direção à esperança.
Maria Rodrigues estava acordada, mas muito fraca, seu corpo frágil, seus olhos fundos. Quando viu a filha, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio, um misto de alegria e exaustão. Emma, minha princesa, onde você estava? Eu estava tão preocupada. Eu fui buscar ajuda, mamãe. Fui no prédio onde você trabalha e encontrei o Sr. Marcos. Ele disse que vai pagar seus remédios. Maria olhou para Marcos, que estava parado na entrada do quarto, uma figura imponente em seu terno caro, e tentou se levantar da cama, um esforço doloroso. Sr. Wellington, eu não sei como agradecer, mas Emma não deveria ter incomodado o senhor. Ela é só uma criança, não entende? Dona Maria, Marcos interrompeu, aproximando-se da cama, a voz suave, mas firme. Emma entende perfeitamente. Ela fez o que qualquer filha faria para salvar a mãe, e ela me ensinou algo que eu havia esquecido. O que foi, senhor? Maria perguntou, a voz fraca, mas curiosa. Que existem coisas mais importantes que reuniões e relatórios. Que a vida humana, a compaixão, o amor, são os verdadeiros indicadores de sucesso. Maria começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto pálido. Sr. Wellington, eu trabalho muito. Sempre fiz meu serviço direito. Nunca faltei sem avisar. Eu só preciso de uma chance para pagar de volta. Dona Maria, não precisa pagar nada, mas preciso fazer uma pergunta. Por que você não me procurou antes? Por que não disse que estava doente? Maria desviou o olhar, claramente constrangida, a vergonha pintando seu rosto. Pessoas como o senhor não se misturam com pessoas como eu. Eu sou só uma faxineira, o senhor tem coisas mais importantes para fazer. Marcos sentiu uma pontada de vergonha, uma dor aguda que o fez confrontar sua própria realidade do seu mundo. Ele havia criado um ambiente onde seus funcionários se sentiam insignificantes, onde uma mãe desesperada preferia se matar de trabalhar a pedir ajuda, onde a hierarquia social era uma barreira intransponível para a humanidade. Dona Maria, a partir de agora isso vai mudar. Você vai trabalhar apenas um emprego aqui na Wellington Industries. Vou aumentar seu salário para que você possa se dedicar apenas a um trabalho e cuidar da Emma. Você terá um plano de saúde completo, para você e para Emma, e todos os benefícios que nossos executivos têm. Não é um favor, é justiça. É o reconhecimento do seu valor e do seu trabalho. Sr. Wellington, eu não sei como agradecer, mas Emma não deveria ter incomodado o senhor. Ela é só uma criança, não entende? Dona Maria, Marcos interrompeu, aproximando-se da cama, a voz suave, mas firme. Emma entende perfeitamente. Ela fez o que qualquer filha faria para salvar a mãe, e ela me ensinou algo que eu havia esquecido. O que foi, senhor? Maria perguntou, a voz fraca, mas curiosa. Que existem coisas mais importantes que reuniões e relatórios, que a vida humana, a compaixão, o amor, são os verdadeiros indicadores de sucesso. Maria começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto pálido. Sr. Wellington, eu trabalho muito. Sempre fiz meu serviço direito. Nunca faltei sem avisar. Eu só preciso de uma chance para pagar de volta. Dona Maria, não precisa pagar nada, mas preciso fazer uma pergunta. Por que você não me procurou antes? Por que não disse que estava doente? Maria desviou o olhar, claramente constrangida, a vergonha pintando seu rosto. Pessoas como o senhor não se misturam com pessoas como eu. Eu sou só uma faxineira. O senhor tem coisas mais importantes para fazer. Marcos sentiu uma pontada de vergonha, uma dor aguda que o fez confrontar sua própria realidade. Ele havia criado um ambiente onde seus funcionários se sentiam insignificantes, onde uma mãe desesperada preferia se matar de trabalhar a pedir ajuda, onde a hierarquia social era uma barreira intransponível para a humanidade. Dona Maria, a partir de agora, isso vai mudar. Você vai trabalhar apenas um emprego aqui na Wellington Industries. Vou aumentar seu salário para que você possa se dedicar apenas a um trabalho e cuidar da Emma. Você terá um plano de saúde completo, para você e para Emma, e todos os benefícios que nossos executivos têm. Não é um favor, é justiça, é o reconhecimento do seu valor e do seu trabalho. Sr. Wellington, eu não sei como agradecer. Mas Emma não deveria ter incomodado o senhor. Ela é só uma criança, não entende? Emma, que estava ouvindo tudo do lado da cama, com os olhos arregalados, se aproximou de Marcos e o abraçou com força,
seus pequenos pés voando em direção à esperança. Você é o melhor herói do mundo. Marcos retribuiu o abraço, sentindo algo que nunca havia sentido antes. A sensação de que finalmente estava fazendo algo que realmente importava. Algo que transcendia os lucros e o poder. Algo que tocava a alma. Era a felicidade em sua forma mais pura. Quando saíram do hospital, Emma estava radiante, seus olhos azuis brilhando como estrelas. Sua mãe estava melhor, os médicos haviam começado o tratamento e ela tinha certeza de que tudo ficaria bem. Senhor Marcos, ela disse no caminho de volta, no luxuoso sedã. Você quer jantar na nossa casa quando a mamãe sair do hospital? Eu adoraria, Marcos respondeu, e percebeu que falava sério, que a ideia de um jantar simples na casa de Maria Rodrigues era mais atraente do que qualquer banquete em restaurantes estrelados. Vou pedir para ela fazer seu prato favorito. Qual é? Marcos parou para pensar. Há anos ele só comia em restaurantes caros, pratos sofisticados que custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas, mas não conseguia lembrar de nenhum que realmente o tivesse feito feliz, nenhum que tivesse deixado uma marca em sua alma. Você pode me surpreender, ele disse, um sorriso genuíno em seu rosto. Emma sorriu, um sorriso que iluminou o carro. Mamãe faz o melhor arroz com feijão do mundo, e bolo de chocolate também. Você vai ver. Arroz com feijão e bolo de chocolate. Naquele momento, Marcos percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas cifras de sua conta bancária, nos bilhões que ele acumulava, mas na simplicidade e no amor que aquela pequena menina havia trazido para sua vida. E assim, o CEO que tinha tudo, o magnata que havia conquistado o mundo, encontrou a felicidade onde menos esperava, no sorriso de uma criança, na promessa de um prato de arroz com feijão, e na redescoberta de sua própria humanidade. A jornada de Marcus Wellington, o homem que construiu um império, havia apenas começado, mas agora ele tinha um propósito maior, um legado de compaixão e justiça para construir. E tudo começou com o choro silencioso de uma criança e a coragem de uma mãe. A história de Marcos, Maria e Emma se tornou um símbolo, um lembrete de que, no final, o que realmente importa não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Não o poder que exercemos, mas o amor que damos. E essa era a maior riqueza de todas. Aprofundando a jornada de Marcos, um despertar de uma consciência. Marcus Wellington, em seu escritório, que antes era um templo de sua autossuficiência, agora via Emma, a pequena figura que havia invadido seu mundo, como um espelho. A determinação nos olhos da menina, a coragem em sua voz, a fé inabalável em um estranho, tudo isso ressoava com uma parte de Marcos que ele havia enterrado sob camadas de ambição e pragmatismo. Ele se viu refletido na pureza daquela criança, uma pureza que ele, em sua busca incessante por poder, havia sacrificado. A conversa com Roberto, seu assistente, sobre as condições de Maria Rodrigues foi um soco no estômago, uma revelação brutal da realidade que ele havia ignorado por tanto tempo. 3 empregos, mal conseguindo pagar o aluguel, uma criança em casa. A imagem de Emma desenhando inocentemente em seu escritório contrastava violentamente com a dura realidade da sua mãe. A culpa, uma emoção que Marcos raramente permitia sentir, começou a corroê-lo. Ele, o homem que movia bilhões, que decidia o destino de milhares, havia falhado em enxergar a humanidade básica dos seus próprios funcionários. Eles eram números, custos, peças em sua máquina de fazer dinheiro. Mas Emma havia transformado um número em um rosto, um custo em uma vida, uma peça em uma alma. A decisão de Marcos de investigar as condições de todos os funcionários de limpeza da Wellington Industries não foi apenas uma medida paliativa, foi o primeiro passo em uma revolução silenciosa. Ele não queria apenas resolver o problema de Maria,
Ele queria desmantelar o sistema que permitia que tais injustiças existissem. Aquele desenho de Emma, com as figuras simples e a palavra obrigada torta, tornou-se um manifesto pessoal. Ele, o homem de terno, não era mais apenas um magnata. Ele era um salvador, um herói aos olhos de uma criança. E essa percepção, essa nova identidade, era mais valiosa do que qualquer fortuna que ele já havia acumulado. A viagem ao hospital com Emma não foi uma obrigação, mas uma peregrinação. No elevador, a mão pequena e confiante de Emma em a pergunta inocente sobre ter filhos, tudo isso forçou a confrontar as escolhas que ele havia feito. Ele havia priorizado a carreira, o dinheiro, o poder, mas a que custo? A que custo ele havia abdicado da paternidade, da família, da conexão humana que Emma, em sua simplicidade, valorizava acima de tudo? A sabedoria da menina, mamãe sempre diz que as coisas mais importantes da vida não podem esperar. Ecoou em sua mente, uma verdade simples, mas profunda, que ele, em sua complexidade, havia esquecido. No carro de luxo, Emma, com sua curiosidade infantil, transformou o trajeto em uma aventura. Cada detalhe do carro, cada botão, cada textura era uma fonte de fascínio. Marcos, observando-a, percebeu a beleza nas pequenas coisas, uma beleza que ele havia perdido de vista em sua busca por grandiosidade. A pergunta de Emma, "Você vai continuar cuidando da minha mamãe, mesmo depois que ela ficar boa?", foi um golpe final em sua armadura. A percepção de Maria Rodrigues sobre os ricos, ajudam uma vez e depois esquecem, era uma acusação direta à sua própria conduta. Ele havia sido culpado disso. Mas agora ele prometia, não apenas a Emma, mas a si mesmo, que seria diferente. A cena no hospital, com Maria fraca, mas aliviada, foi um divisor de águas. A gratidão de Maria, sua tentativa de se levantar, sua vergonha em pedir ajuda, tudo isso expôs a Marcos a dura realidade da dignidade humana em face da adversidade. A frase de Marcos, Emma entende perfeitamente. Ela fez o que qualquer filha faria para salvar a mãe, e ela me ensinou algo que eu havia esquecido, que existem coisas mais importantes que reuniões e relatórios. Não foi apenas uma consolação, foi uma declaração de princípios, um novo credo para a sua vida. A decisão de Marcos de oferecer a Maria um único emprego na Wellington Industries, com um salário digno e todos os benefícios, não foi caridade, foi justiça. Foi o reconhecimento do valor intrínseco de um ser humano, independentemente de sua posição social. O abraço de Emma, "Obrigado, Sr. Marcos, você é o melhor herói do mundo", foi a recompensa mais valiosa que ele já havia recebido. Era a validação de que ele, finalmente, estava no caminho certo. Ele, o homem de terno, não era mais apenas um magnata. Ele era um salvador, um herói aos olhos de uma criança. E essa percepção, essa nova identidade, era mais valiosa do que qualquer fortuna que ele já havia acumulado. A viagem ao hospital com Emma não foi uma obrigação, mas uma peregrinação. No elevador, a mão pequena e confiante de Emma em a pergunta inocente sobre ter filhos, tudo isso forçou a confrontar as escolhas que ele havia feito. Ele havia priorizado a carreira, o dinheiro, o poder, mas a que custo? A que custo ele havia abdicado da paternidade, da família, da conexão humana que Emma, em sua simplicidade, valorizava acima de tudo? A sabedoria da menina, mamãe sempre diz que as coisas mais importantes da vida não podem esperar. Ecoou em sua mente, uma verdade simples, mas profunda, que ele, em sua complexidade, havia esquecido. No carro de luxo, Emma, com sua curiosidade infantil, transformou o trajeto em uma aventura. Cada detalhe do carro, cada botão, cada textura era uma fonte de fascínio. Marcos, observando-a, percebeu a beleza nas pequenas coisas, uma beleza que ele havia perdido de vista em sua busca por grandiosidade. A pergunta de Emma,
Você vai continuar cuidando da minha mamãe, mesmo depois que ela ficar boa? Foi um golpe final em sua armadura. A percepção de Maria Rodrigues sobre os ricos, ajudam uma vez e depois esquecem, era uma acusação direta à sua própria conduta. Ele havia sido culpado disso. Mas agora ele prometia, não apenas a Emma, mas a si mesmo, que seria diferente. A cena no hospital, com Maria fraca, mas aliviada, foi um divisor de águas. A gratidão de Maria, sua tentativa de se levantar, sua vergonha em pedir ajuda, tudo isso expôs a Marcos a dura realidade da dignidade humana em face da adversidade. A frase de Marcos, Emma entende perfeitamente. Ela fez o que qualquer filha faria para salvar a mãe, e ela me ensinou algo que eu havia esquecido, que existem coisas mais importantes que reuniões e relatórios. Não foi apenas uma consolação, foi uma declaração de princípios, um novo credo para a sua vida. A decisão de Marcos de oferecer a Maria um único emprego na Wellington Industries, com um salário digno e todos os benefícios, não foi caridade. Foi justiça. Foi o reconhecimento do valor intrínseco de um ser humano, independentemente de sua posição social. O abraço de Emma, "Obrigado, Sr. Marcos, você é o melhor herói do mundo", foi a recompensa mais valiosa que ele já havia recebido. Era a validação de que ele, finalmente, estava no caminho certo. Outras corporações, inspiradas pelo exemplo da Wellington Industries, começaram a reavaliar suas próprias práticas, a investir em programas de bem-estar para funcionários, a adotar políticas de responsabilidade social e ambiental. O que começou como um ato de bondade se transformou em um movimento global, um catalisador para uma mudança sistêmica. Emma, por sua vez, levou a Emma's Hope a patamares inimagináveis. Sua organização, que começou como um sonho de uma menina corajosa, expandiu-se para dezenas de países, impactando a vida de milhões de crianças e famílias. Ela se tornou uma figura inspiradora, uma defensora incansável dos direitos humanos, e sua voz era ouvida nos corredores do poder global. Maria, sua mãe, continuou a ser sua rocha, sua inspiração, e sua experiência de vida foi fundamental para moldar as políticas e programas de Emma's Hope. A parceria entre Marcos e Emma se tornou um exemplo de como diferentes gerações e diferentes esferas da sociedade podem se unir para criar um impacto duradouro. O jantar de arroz com feijão e bolo de chocolate na casa de Maria, que antes era um segredo íntimo, tornou-se um evento anual, uma celebração da amizade, da compaixão e da transformação. Personalidades de todo o mundo, de chefes de Estado a artistas renomados, faziam questão de participar, não pela pompa, mas pela autenticidade e pelo espírito de união que o evento representava. O legado infinito. Uma história que continua. A história de Marcos, Maria e Emma não terminou com o sucesso da Wellington Industries ou a expansão da Emma's Hope. Ela se tornou um legado infinito, uma fonte de inspiração para as próximas gerações. A cada criança que recebia educação, a cada família que encontrava um lar, a cada comunidade que prosperava, o espírito de Emma, a coragem de Maria e a transformação de Marcos eram celebrados. A sua história era um lembrete constante de que a mudança é possível, de que a compaixão é uma força poderosa e que o amor, em suas diversas formas, é a maior riqueza de todas. Marcus Wellington, o CEO que tinha tudo, mas que encontrou a verdadeira riqueza na humanidade, viveu uma vida plena, cercado por aqueles que amava e por um legado que transcenderia o tempo. Emma, a menina que um dia bateu à porta de um bilionário em busca de ajuda, tornou-se uma líder global, uma voz para os sem voz, uma esperança para os desesperados. Maria, a mãe que lutou incansavelmente por sua filha, viu seus sonhos se realizarem e sua vida se tornar um testemunho do poder da resiliência e da fé. E assim, a sua história continuou a ser contada, inspirando milhões a buscar um propósito maior, a fazer a diferença, a construir um mundo onde a compaixão e a justiça prevalecessem.
Um legado que começou com um simples ato de bondade e que se espalhou como uma onda de transformação, tocando corações e mentes em todos os cantos do planeta, provando que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha, e que o amor é, de fato, a maior fortuna de todas. A Sinfonia da Mudança. Ecos de um legado duradouro. A história de Marcos, Maria e Emma, que começou como um sussurro de esperança em um escritório de Nova York, se transformou em uma sinfonia de mudança que ecoou por todo o mundo. A Wellington Industries, sob a liderança de Marcos, não apenas redefiniu o conceito de sucesso corporativo, mas também se tornou um laboratório de inovação social. Programas de desenvolvimento de talentos para jovens de comunidades carentes, investimentos em tecnologias verdes para construções sustentáveis e a criação de um fundo de capital de risco para startups com foco em impacto social foram apenas algumas das iniciativas que solidificaram seu novo propósito. Marcos, antes um magnata recluso, tornou-se um orador inspirador, compartilhando sua jornada de transformação em palcos globais, de Davos a conferências da ONU. Ele não falava apenas de negócios, mas de humanidade, de compaixão, da interconexão entre o sucesso financeiro e o bem-estar social. Sua voz, antes ouvida apenas nos conselhos de administração, agora ressoava com líderes mundiais, ativistas e cidadãos comuns, inspirando uma nova geração de empreendedores a construir negócios com alma. Emma, a força motriz por trás de toda essa mudança, continuou a expandir o alcance de Emma's Hope. A organização, que começou com um foco em crianças e famílias, ampliou sua atuação para incluir programas de empoderamento feminino, educação para refugiados e iniciativas de saúde em regiões remotas. Emma, com sua paixão inabalável e sua visão clara, tornou-se uma das vozes mais influentes na defesa dos direitos humanos, recebendo prêmios e reconhecimentos internacionais, mas sempre mantendo a humildade e a conexão com suas raízes. Maria, sua mãe, permaneceu ao seu lado. Uma fonte constante de sabedoria e força, sua história de superação sendo um testemunho vivo do poder da resiliência. A casa de Maria, com seu cheiro de arroz com feijão e bolo de chocolate, tornou-se um santuário, um lugar onde Marcos, Emma e Maria se reuniam para celebrar suas conquistas, planejar o futuro e, acima de tudo, lembrar-se da simplicidade e da beleza da vida. O jantar anual, que começou como uma promessa de uma criança, transformou-se em um evento global, reunindo líderes e ativistas de todo o mundo, todos unidos pelo desejo de construir um mundo mais justo e compassivo. O legado vivo, uma história para a eternidade. O legado de Marcos, Maria e Emma não é apenas uma história a ser contada. É um legado vivo, que continua a se desdobrar a cada dia. A Wellington Industries, sob a liderança de uma nova geração de executivos inspirados por Marcos, continua a ser um modelo de negócio com propósito, provando que a prosperidade pode ser alcançada com integridade e responsabilidade social. A Emma's Hope, sob a direção de Emma, continua a expandir seu alcance, tocando a vida de milhões e inspirando uma nova geração de ativistas a lutar por um mundo mais justo e equitativo. A história deles é um lembrete constante de que um único ato de bondade pode desencadear uma onda de transformação, que a compaixão é a moeda mais valiosa e que o amor, em suas diversas formas, é a maior riqueza de todas. Marcus Wellington, o homem que encontrou a verdadeira riqueza na humanidade, viveu uma vida plena, deixando para trás um legado que transcende o tempo e as fronteiras. Emma, a menina que um dia bateu a porta de um bilionário em busca de ajuda, tornou-se uma líder global, uma voz para os sem voz, uma esperança para os desesperados. Maria, a mãe que lutou incansavelmente por sua filha, viu seus sonhos se realizarem e sua vida se tornar um testemunho do poder da resiliência e da fé. E assim, a história deles continua a ser escrita, a cada vida tocada, a cada coração transformado, a cada passo em direção a um mundo mais humano. Um legado que começou com um simples ato de bondade e que se espalhou como uma onda de transformação, tocando corações e mentes em todos os cantos do planeta,
provando que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. E que o amor é, de fato, a maior fortuna de todas. A Sinfonia da Mudança, iniciada por uma criança e um CEO, continua a tocar um hino à humanidade que ressoa através das eras, inspirando a todos a buscar um propósito maior e a fazer a diferença no mundo. A eternidade da humanidade, o legado final. E assim, a história de Marcos, Maria e Emma se entrelaça com a própria tapeçaria da humanidade, um lembrete perene de que a verdadeira grandeza não reside na acumulação de riquezas ou no exercício do poder, mas na capacidade de tocar vidas, de inspirar mudanças e de espalhar a compaixão. O legado que eles construíram não é um monumento de pedra, mas uma corrente viva de bondade que se estende por gerações. Um eco de esperança que ressoa em cada canto do mundo. A cada ato de generosidade, a cada sorriso compartilhado, a cada mão estendida, a história deles é recontada, reafirmando a crença de que, no fundo, somos todos interconectados e que a felicidade genuína floresce quando nos dedicamos ao bem-estar do próximo. Marcus Wellington, o CEO que encontrou a alma em meio aos números. Maria Rodrigues, a mãe que transformou a adversidade em força. E Emma, a criança que, com sua inocência, acendeu a chama da mudança. Juntos, eles teceram uma narrativa que transcende o tempo, um testemunho eterno do poder transformador da humanidade. E essa é a maior riqueza de todas, um tesouro que se multiplica a cada vez que é compartilhado, um legado que viverá para sempre.